Veja esse diálogo entre ministros do STF publicado pelo site Poder 360. Urgente! A máscara caiu e o desespero é total nos bastidores de Brasília. Vazou a reunião secreta do STF que selou o destino de Dias Toffoli e do Banco Master. Enquanto a mídia tradicional tenta esconder, o Poder 360 jogou a pedrada. O que eles discutiram a portas fechadas? É uma invertida histórica que você precisa saber agora. Veja esse diálogo entre ministros do STF publicado pelo site Poder 360. E mais esse. E esse outro. A riqueza de detalhes na descrição da reunião feita nesta e em outras reportagens levou ministros do STF a suspeitarem que a reunião secreta para discutir o pedido de suspeição de Dias Toffoli, no caso Master, foi gravada. A informação sobre a desconfiança dos ministros foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada pelo Metrópolis por meio de apuração própria. A reunião entre os 10 ministros da corte, realizada ontem na sede do Supremo, tratou sobre a condução de Toffoli no caso do Banco Master. Ao fim do encontro, os magistrados divulgaram uma nota informando que Toffoli decidiu deixar a relatoria do caso. Os ministros passaram a desconfiar que foram gravados por Toffoli após a divulgação de reportagens na imprensa com relatos precisos de falas feitas durante a reunião. Toffoli se viu no centro de uma polêmica após um documento da Polícia Federal citar mensagens encontradas em aparelhos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, com menções ao ministro. O material é sigiloso e menciona negociações sobre um resort no Paraná, ligado ao caso, o Taiaiá. Toffoli admitiu ser sócio do resort, mas negou relação com Vorcaro e seus familiares. De acordo com a coluna de Manuela Alcântara, no Metrópolis, a reunião teve início tenso. Toffoli não queria deixar a relatoria do caso. A defesa do ministro foi de sua imparcialidade na atuação e de que não tinha relação de amizade com Vorcaro. Os colegas insistiram acerca do desgaste. Toffoli demorou para aceitar, mas por fim ficou decidido que a saída tinha que ser a pedido, com a retirada da arguição de suspeição contra ele. Nós vamos começar olhando aqui na tela, vocês já estão vendo a reportagem do Poder 360 e nós estamos fazendo isso aqui de mostrar para vocês a reportagem do Poder 360 porque a informação é dos jornalistas do Poder 360, né? Como eu vou ressaltar aqui algumas vezes com vocês. Então, a reportagem, ela vem descrevendo aqui o clima da reunião, né? Se haveria unanimidade ou não no posicionamento sobre o ministro Dias Toffoli, e aí começa, portanto, como vocês estão vendo aí na tela, a descrição do que foram os bastidores dessa reunião. Logo no início do encontro, o Toffoli avisou que se a corte decidisse arguir a sua suspeição, ou seja, acatar ali que ele era suspeito para tocar o caso, ele pretendia agravar, ou seja, ele ia apresentar todo tipo de recurso possível e arrastar o caso por um tempo. Então, o que a reportagem do Poder 360 traz é que Toffoli se posicionou dizendo, olha, eu não vou sair. E se vocês acharem que eu tenho que sair, eu vou reagir, vou buscar recurso, ou seja, eu não vou abrir mão disso, mas ao longo da reunião, inclusive isso está sendo descrito aqui, e a descrição também desse roteiro, de como o debate avançou nessa reunião, nós também tivemos nas apurações aqui da CNN. Agora, nós vamos trazer aqui para vocês a descrição de alguns ministros que estão sendo retratados aqui na reportagem. O ministro Gilmar Mendes, especialmente, eu vou trazer aqui um destaque dele, ele disse, eu acho que o que está por trás disso é que o ministro Dias Toffoli tomou algumas decisões ao longo do seu tempo, nesse caso Master, que contrariaram a Polícia Federal, e a Polícia Federal quis revidar. Lembrando aqui que ele é o decano da corte, né? O Toffoli, a ministra Carmen e o ministro Fachin tinham decidido juntos que iam forçar
uma sessão do STF para julgar o pedido da Polícia Federal, mas acabou sendo uma decisão de ontem. O que teria dito, segundo o Poder 360, a ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia, aqui tem um ponto interessante, que ela diz assim, olha, todo taxista que eu pego fala mal do Supremo. A população... Opa, andou aqui, gente, desculpe, fez uma atualização aqui. Deixa eu voltar lá para a parte da Carmen Lúcia, em que ela diz, todo taxista que eu pego fala mal do Supremo, a população está contra o Supremo. Ela disse que tinha confiança em Toffoli, mas que era necessário pensar na institucionalidade. A ministra Carmen Lúcia foi uma das que se posicionou contra qualquer solução que acomodasse, que mantivesse Toffoli no caso. Vamos olhar aqui a reação do ministro Alexandre de Moraes. O Moraes disse que era amigo do André Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, mas que votaria a favor de Toffoli, em defesa da institucionalidade, dizendo que a Polícia Federal fez um papel sujo e que se houve uma investigação, era tudo nulo. Então, mais um ponto aqui de ataque à Polícia Federal. Vou pular aqui, vou descer lá para o André Mendonça, que é o ministro que assumiu o caso. O André Mendonça teria concordado com Carmen Lúcia a respeito de haver uma crise de institucionalidade no STF. O Poder 360 diz que ele se colocou a favor da manutenção da relatoria do Master com Toffoli, mas fez uma ressalva. Ele teria dito, segundo essa transcrição que está no Poder 360, que uma investida da Polícia Federal poderia acontecer com qualquer ministro e que queria saber se ia receber o mesmo tratamento. Tem uma questão sobre o que é descrito como relação íntima do ministro Dias Toffoli. Isso não existe, está claro que não existe. Relação íntima em 6 anos, só com 6 minutos de conversa. Como disse o ministro Fux, a palavra do ministro Toffoli tem fé pública, então isso está descartado. Aí ele repete, portanto, o posicionamento de Dias Toffoli. E por último, para fechar, a gente vai trazer aqui a posição do Flávio Dino. A gente escolheu esses ministros aqui porque são os ministros que tiveram as falas, né, segundo o Poder 360, mais contundentes nessa reunião. E mais contundentes tanto a favor de Toffoli como contra a Polícia Federal. E Dino diz, teria dito, né? Essas 200 páginas para mim são um lixo jurídico. Não adianta discutir esse lixo jurídico. A crise hoje é política. Em 2035, se Deus me der saúde, eu quero estar nesta cadeira. E esta cadeira tem bônus e ônus. Eu acho que não adianta pensar nessa cadeira só no bônus. Eu acho, senhor presidente, que o senhor deveria ter resolvido isso dentro da institucionalidade da presidência. Ou seja, para Flávio Dino, o ministro teria que decidido isso, não precisaria ir a plenário, nada disso, né? E ele fala, eu já disse para o meu amigo e irmão Dias Toffoli, veja que já tem maioria, mas não vai ser unânime. Eu acho, senhor presidente, que o ideal seria resolver isso administrativamente, numa nota em que os 10 ministros assinassem. Aí ele fala, né? O ministro Zanin faz uma parte, diz que reconhecer a suspeição, ou seja, acatar o que Dias Toffoli não teria condições de seguir no caso, levaria a tudo que foi feito de coleta de provas até agora ser declarado nulo. Então, gente, nós trouxemos aqui os destaques e o que fica claro, né, nessa transcrição, é importante a gente dizer o seguinte, nós não tivemos acesso à transcrição, nós não tivemos acesso a essa informação, portanto, estamos aqui fazendo uma leitura da página do site do Poder 360, mas nenhum ministro negou até agora o conteúdo do que foi descrito aqui. O que nós temos é a reação dos ministros, como eu trouxe agora há pouco, reportagem que já está inclusive no nosso site, apuração da Jussara Soares, dando conta de que o ministro Dias Toffoli disse que é um absurdo a ilação da gravação. Por quê? Porque a desconfiança, a primeira desconfiança foi de que Dias Toffoli teria feito essa gravação. Porque como os destaques da reportagem são destaques a favor de Toffoli, houve também essa desconfiança. Então, nós vamos, a partir dessa publicação, né, e do que eu vou reforçar aqui, de que a CNN não teve acesso ao conteúdo original, né, e, portanto, não pôde confirmar a veracidade
desses fatos, mas ainda assim a gente está trazendo aqui, portanto, a gente não checa a veracidade, nem como foi feita a edição desses trechos, outro ponto importante, mas estamos dividindo aqui. A verdade dói para quem quer manter o sistema como está. Se você não aceita mais esse jogo de sombras, fortaleça a nossa mídia independente. Se inscreva agora, deixe seu like combativo e comente aqui embaixo, justiça ou privilégio. Sua voz é nossa maior arma contra o silêncio.